tarde. Em nome da Faculdade de Economia e Gestão, em representação de seu presidente, Dr. João Teixeira, dou as boas-vindas a todos. Cumprimento o meu colega de mesa, Felipe Garcia, e faço uma saudação especial aos alunos da licenciatura em Turismo e licenciatura em Biologia, docentes e convidados. É uma alegria podermos promover um debate tão importante para a nossa região, mas não só, uma vez que as temáticas que serão abordadas aqui são essenciais para muitos destinos turísticos mundiais. O evento de hoje está sendo promovido em comemoração antecipada ao Dia Mundial do Turismo, que é no dia 27. Esse ano, a ONU Turismo, a atual designação da Organização Mundial do Turismo, definiu como tema para o Dia Mundial o turismo e a paz. Tema mais que apropriado perante os desafios que temos enfrentado no mundo. Sabemos que o turismo é uma atividade que possibilita conhecermos outras culturas, e, a partir desse contato com outros povos, podemos desenvolver uma compreensão mais alargada do mundo e praticarmos a alteridade e o respeito ao outro. Então, o turismo tem um grande potencial de ser um promotor da cultura da paz entre as nações. Ao pensar sobre essas temáticas, refletimos que a paz só pode existir se houver uma relação harmônica entre turistas e comunidades. Além disso, o poder transformador do turismo só pode ser potencializado se este se desenvolver com base nos preceitos da sustentabilidade. E é exatamente nesse sentido que iremos debater hoje sobre a pressão turística e a sustentabilidade nos Açores. O nosso evento de hoje será formado por 2 painéis e uma palestra. Ao final de cada, teremos um espaço para perguntas da audiência. O primeiro painel trará reflexões sobre a pressão turística e seus impactos nos Açores. Logo na sequência, teremos uma palestra, na qual instiguei a nossa convidada a pensar sobre que tipo de turismo queremos para a região. Faremos um breve intervalo com coffee break. E, por fim, teremos um segundo painel com foco na sustentabilidade nos Açores, de uma forma transversal a vários campos do saber. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos membros dos painéis e à palestrante por terem aceitado esse desafio. Não poderia deixar de agradecer a parceria com o Netua. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. O apoio da FEG e também da reitoria. Agradeço também o apoio do American Corner e informo que a gravação do evento de hoje estará disponível posteriormente no blog Azores Tourism Connections. Muito obrigada pela presença de todos. Passo a palavra ao Felipe Garcia, membro do Netua. Muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar a professora doutora Daniela Fantoni e agradecer-lhe por toda a ajuda na realização deste evento. Cumprimentar também os palestrantes que vieram hoje ajudar-nos a celebrar esse dia. Deixo um agradecimento também ao American Corner e ao blog Azores Tourism Connections, que também deram uma grande ajuda para a celebração desta data. Através da celebração desse dia, conseguimos perceber a importância do turismo na economia da nossa região, a importância de sermos um turismo sustentável e como é que ele funciona especificamente na região dos Açores. Por fim, quero agradecer a presença de todos neste evento e espero que seja uma boa oportunidade para que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre o turismo nos Açores. Relembrando também que no próximo sábado, no dia 28, o Netua tem uma atividade de whale watching e de convívio, com o apoio da Futurismo e do Grupo Bem Saúde, e os alunos de turismo que ainda estiverem interessados, ainda temos vagas disponíveis. Muito obrigado. Convido o Felipe para retomar o seu lugar na plateia. Obrigada, Felipe. Para integrar o primeiro painel, Pressão Turística nos Açores e seus impactos, convido ao palco Anunciação Ventura, Carlos Picanso e Carolina Mendonça.
Carolina, para ficar mais fácil. Bom, mais uma vez eu agradeço por terem aceitado esse desafio. Conforme eu tinha comentado, a gente vai proceder a esse painel e, ao final, vamos abrir para perguntas. Temos apoio aqui do Netua para levar o microfone, então, sempre quando vocês fizerem alguma intervenção ao final do painel, eu peço para que vocês se identifiquem o nome e qual curso que está fazendo, ou se é docente da casa. E agora me cabe a grata tarefa de apresentar, né, os nossos membros desse primeiro painel. A Anunciação Ventura é doutora em Biologia pela Universidade dos Açores e licenciada em Biologia pela Universidade de Lisboa. É professora associada da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade dos Açores e investigadora no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos. O seu percurso científico tem se focado em estudos sobre ecologia, conservação, ambiente e desenvolvimento sustentável. Carlos Picanso é diretor comercial e de marketing da Futurismo Azores Adventures, embaixador de Portugal pelo Transformational Travel Council, TTC, e Adventure Travel Trade Association, ATA. É doutorando em turismo pela Universidade de Aveiro. Foi, durante 10 anos, o responsável pela formação para empresas na Escola de Formação Turística e Hoteleira. Carolina Mendonça é licenciada em Turismo e tem um MBA em Gestão de Empresas, com dissertação em Turismo Sustentável. Trabalhou como consultora em sustentabilidade, impulsionando mudanças positivas em mais de 200 negócios e empresas locais. É coordenadora do DMO Açores, sendo responsável pelo processo de certificação dos Açores como destino sustentável. Bom, e para iniciar aqui esse nosso primeiro painel, né, eu tenho aqui uma pergunta que é direcionada para todos os membros. Como que vocês percebem a pressão turística nos Açores e quais são os pontos mais críticos? E eu começo aqui pela Anunciação. Obrigada, boa tarde. Obrigada, colega Daniela Fantoni, por este convite, que muito me honra. E tenho muito prazer em estar aqui hoje para falar um bocadinho também do trabalho que nós temos vindo a desenvolver. Tenho aqui os meus alunos de Biologia da Conservação, alguns deles não falam português, porque são alunos Erasmus, mas eu espero que entendam minimamente aquilo que vamos falar aqui hoje. Na realidade, e relativamente à questão que a professora Daniela Fantoni colocou, relativamente à pressão turística dos Açores, eu começaria por apresentar alguns números que falam do que é que têm sido as visitações em Portugal continental e aqui na região. Portanto, o INE de 2024, portanto, estes são os dados mais atuais que eles têm, referem que no ano de 2023 chegaram a Portugal 30 milhões de turistas, que representa o maior número alguma vez registado. Relembro que a população portuguesa são 10 milhões, portanto, estamos a falar de 3 vezes a população portuguesa. Ora, um dos impactos sociais mais gravosos tem a ver exatamente com a dimensão da população local. Ou seja, quanto menor a população local, mais difícil é de absorver impactos de grandes massas de visitantes. Vindo aqui para os Açores, também tenho os dados da Sereia de 2024, que referem que houve 3,8 milhões de dormidas, mas as dormidas referem-se a 1,2 milhões de visitantes. Ora, 1,2 milhões de visitantes numa região que tem, segundo o último censo, 242.497 habitantes. Portanto, estão a ver a disparidade de números. Pronto, este é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, precisamente por causa de todos os estudos que têm sido feitos e que mostram que quanto maior a disparidade entre o número de turistas e o tamanho da população, mais difícil é de absorver os impactos dessa mesma visitação. Posso então agora vir apresentar-vos algumas informações que passam entre as pessoas, portanto, os locais, o que é que os locais se queixam? Chegam a um restaurante, está tudo cheio,
têm que marcar com não sei quanto tempo de antecedência, porque senão não conseguem comer, não conseguem arranjar sítio para se sentar. Tive um operador de transportes, portanto, um operador turístico que transporta pessoas para locais de visitação, que me disse que antes ele investia, sobretudo, apostava muito em fidelizar os seus clientes e que neste momento não se preocupa minimamente com isso, porque nem tem tempo. Ele diz que é de tal maneira o turnover que já não consegue fazer amizade com ninguém. E os portugueses são um povo de afetos e gostam de fazer essas amizades. Depois tenho questões de pessoas próximas que me dizem: já não há um sítio onde eu possa ir que não veja, que esteja cheio de gente, de turistas. Já não há um lugar para eu descansar, nem para passear o meu cão. Isto são situações que estamos a falar de vivências das pessoas, dos locais. Depois temos ainda a questão dos jovens que se queixam, obviamente, da dificuldade de encontrar casa para arrendar, encontrar ainda mais para comprar. Portanto, esse é outro dos impactos que está registado a nível mundial que o turismo tem num determinado local, é que os preços da habitação sobem em flecha, a dificuldade de encontrar um local para arrendar também é difícil. Temos aqui alunos Erasmus que, de certo, devem ter tido bastantes problemas, alguns deles, em encontrar um sítio que não seja a residência universitária, e as residências universitárias vão ser construídas mais porque bem necessitamos, porque ela já não dá vazão, digamos, a todas as necessidades. E depois podemos ainda referir, por fim, para não irmos mais longe, a questão de viajar interilhas. Portanto, eu lembro-me que este ano eu tive que desistir de ir a um evento no Faial, porque só me lembrei de tentar salvaguardar um lugar no avião da SATA com um mês de antecedência. E, pelos vistos, um mês de antecedência já não é suficiente para conseguirmos garantir um lugar para ir para outras ilhas. Claro que eu posso-vos acrescentar que tive cá também uma Erasmus+, uma aluna Erasmus+, de doutoramento vinda da Grécia, que me perguntou: onde é que está o barco interilhas? Então, mas vocês são um arquipélago e não têm um barco interilhas? Boa pergunta. Pronto, portanto, eu acho que estes são realmente as questões mais críticas e posso também, já agora só para terminar, dizer que obviamente que isto é mais sentido em São Miguel, que é a ilha que absorve a maior parte dos turistas, porque vocês, se forem para algumas ilhas mais pequenas, eles são capazes até de vos dizer que conseguiam ainda abarcar mais alguns turistas, mas como isso implica sempre mais dinheiro, mais deslocações, etc., a maior parte dos turistas que vêm ficam-se pelo seu principal destino de chegada, que é aqui o aeroporto de Ponta Delgada. Bom, traz aqui comentários muito pertinentes. E, Carlos, qual que é a sua opinião? E, se você puder comentar um pouquinho também, como que se dá essa questão da atividade de observação de cetáceos, se já tem alguma certa pressão turística também sendo gerada em relação a essa atividade, mas queria primeiro um olhar seu no geral, no global. Agora já funciona. Em relação à questão das reservas, eu aí há 3 semanas publiquei um artigo no Oceano Oriental que se chamava "Reserve logo existo". Eu, enquanto alguém que tem uma empresa, preciso que as pessoas reservem com antecedência para eu saber o que é que tenho para planear. O facto das pessoas de cá acharem que podem ir a um restaurante quando querem e ter a mesa que querem, onde querem, como querem, é algo que alguém ligado a uma empresa não acha piada nenhuma. O que eu acho piada é alguém querer saber o que é feito com o dinheiro desse investimento. Ou seja, o dinheiro que eu gasto num restaurante serve para pagar bem às pessoas, serve para pagar bem aos parceiros. Essa deve ser a questão que vocês, quando gastam dinheiro, colocam. Eu podia-vos falar do facto da maior parte dos empresários de restauração não querer adotar tecnologias que facilitam isso. Isso já seria outra coisa. Mas a questão de nós termos de reservar, eu, antes de sair de casa, onde quer que vá, telefono sempre a reservar o meu lugar. É um hábito que eu tenho. Não me faz muita confusão que assim seja. Por isso, eu acho que nós, efetivamente, temos um problema de sobrecarga sazonal. Não vale a pena a gente dizer que temos um bocadinho de sobreturismo. Não, em algumas zonas temos. Mas também vos digo, eu todos os dias no verão vou tomar banho à Praia do Popolo ao fim da tarde com o meu filho às 6h30 e nunca deixei de ter lugar para. Não posso sempre ter o carro em cima da praia. Meto no parque.
efetivamente. E eu acho que há efetivamente essa questão que foge um bocadinho daquilo que são os problemas que o turismo traz. E que traz. Maioritariamente, os problemas do turismo têm a ver com a falta de gestão, falta de conhecimento técnico das pessoas que têm as empresas e depois uma opinião social que começa aos gritos no Facebook e uma classe política que não consegue resistir a isso e vai atrás. Ou seja, faltam-nos conversas como deve ser sobre aquilo que é efetivamente os problemas de sobrecarga. Problemas de sobrecarga que ninguém pensa, saúde mental das pessoas do turismo. Nunca como agora houve tantas pessoas a trabalhar no turismo a terem problemas de saúde mental. Que eu nunca vi ninguém muito preocupado com isso. Mas há, porquê? Porque a maior parte das nossas empresas são empresas pequenas, são empresas lideradas por pessoas sem grande qualificação, que nunca viajaram muito, e quando começa a vir mais, em vez de pensarem como é que eu vou ter um standard de serviço, como é que eu vou criar procedimentos, como é que eu vou criar rotinas para me proteger a mim e aos meus, geralmente mete as mãos na cabeça e é o caos. Ou seja, nós temos tido muitas mais intoxicações alimentares, nós já tivemos um grupo que foi todo para o hospital, porque há uma sobrecarga sobre os processos que ninguém está preparado para isso. E isso é efetivamente aquelas questões que não se fala, mas que é preciso pensar. A proteção das pessoas nas relações laborais. Nós temos casos muito graves a passarem-se no turismo dos Açores. E até se sabe mais ou menos onde é que eles estão. Ninguém quer fazer nada sobre isso. Nós temos efetivamente uma incapacidade total de todos de falar abertamente, ouvir uns aos outros e planear com calma aquilo que se está a fazer. Nós temos efetivamente as relações entre os players do turismo que se estão a degradar. Porquê? Porque todos nós, neste momento, temos a questão de não precisamos de vender porque temos procura, o que é uma falácia completa. A procura existe, mas a questão é qual é o valor que ela tem. Eu posso dizer que, neste momento, tenho um operador que me quer enviar 90 grupos para o ano de 30 pessoas. E nós estamos a discutir como é que isso pode ser feito. E conseguimos fazê-lo, a bordo de um catamarã, é tranquilo, mas nós queremos saber se aquela operação se realiza, se não realiza, se é eficaz, o que é que contém. Nós só nos pedem aquele produto especificamente, mas nós queremos saber mais informações. 90 grupos vezes 30 pessoas é muita gente. Obviamente que a primeira reação é espetacular, vamos embora. Mas é preciso pensar e ter aqui um plano um bocadinho mais a longo prazo do que é que nós queremos como empresas, do que é que o governo quer como empresas, e a comunidade tem que perceber também o que é que quer. Por exemplo, efetivamente há uma questão que me parece óbvia, vocês se calhar são mais novos do que eu e não se lembram do que era a Baixa de Ponta Delgada não há muito tempo atrás. Eu vim para cá estudar, tal como vocês, e também tive imensos problemas a arranjar casa há uns anos atrás, e fui parar em sítios que eu espero sinceramente vocês tenham melhor do que eu tive na altura. Ou seja, há situações que se mantêm. A questão é usar aquilo que o turismo tem de bom para conseguir fazer algo melhor. E eu acho que isso é que deve ser realmente aquilo que a gente tem uma falha grande enquanto região. Eu dou-vos um exemplo. Nós tínhamos um problema que nós não gostávamos, que era nós de manhã, por uma questão de conveniência, tínhamos os barcos a sair mais ou menos à mesma hora. O que é que acontecia? Acontecia que nós tínhamos um aglomerado muito grande de pessoas ao pé das nossas instalações. Como uma coisa má que era o local de check-in e o local de entrada no barco em linha reta, se vocês conhecem as portas do mar, e não dista cerca de 6 metros. Ou seja, nós tínhamos ali, de repente, 200 pessoas. O que é que nós fizemos? Nós fomos ajustar aquilo e mudamos toda a nossa logística e temos barcos a sair às 8h30, às 9h, às 9h30 e às 10h. Ou seja, nunca há um aglomerado de pessoas e na nossa interação com os animais nós estamos muito mais tranquilos porque um barco está a 30 minutos, sai, o outro entra, fica tudo mais facilitado. Nós estudamos, nós vimos e tomamos essa decisão, que nos custou noutras coisas, em termos de horas e contratos de trabalho, mas está tudo muito mais tranquilo para a equipa, para os animais e para as pessoas que estão a ter a experiência. Vai ser o meu melhor amigo hoje, considerando que estou doente. Olá a todos. Muito obrigada, Daniela, pelo convite. É um prazer estar aqui neste painel com pessoas tão fantásticas na área da educação e também do turismo. Obrigada a todos por estarem aqui presentes também. E começava por perguntar se há alguém aí que não seja de São Miguel. De São Miguel e que seja de outra ilha. Ok, de outra ilha dos Açores. Ok. Faço essa pergunta porque, relativamente a isto da pressão turística, realmente tem sido uma percepção
que é muito diferente de ilha para ilha. Nota-se uma maior pressão em São Miguel, principalmente em determinados locais de interesse turístico. Muitas vezes esses locais de interesse turístico correspondem também a áreas protegidas e que, como o Carlos disse, e que estou completamente de acordo, tem que haver um melhor planeamento se queremos continuar a equilibrar o que é o bom turismo para a região e aquilo que ele contribui positivamente para as nossas contas, mas também bom para, em primeiro lugar, para os açorianos, para os residentes e também para a natureza. No âmbito do processo de certificação dos Açores como destino sustentável, portanto, eu também vou dar um bocadinho da minha experiência aqui, acho que foi por isso que fui convidada. Nós auscultamos vários intervenientes em todas as ilhas, incluindo os municípios, as associações, outros intervenientes da própria comunidade local, precisamente para percebermos qual é a percepção das pessoas relativamente ao lugar. E falo de lugar porque muitas vezes, quando falamos de turismo, temos a tendência de pensar muito em quem nos visita. Facto é que, mesmo antes de existirem estes problemas todos e desafios relacionados com a pressão turística, os Açores já enfrentavam outros desafios antes. E esses desafios continuam. E são desafios relacionados com a gestão dos resíduos, a gestão dos cursos de água, enfim, temos aqui vários indicadores que contribuem ou não para o desenvolvimento sustentável do território. E acho que esta questão de utilizar o turismo como algo benéfico para o território tem a ver com a nossa percepção de lugar e de termos este carinho pelo lugar, de querermos proteger o nosso lugar e querermos regenerar aquilo que nos foi retirado. É por isso que nós fazemos esta gestão, portanto, a certificação, só para quem não conhece, é uma ótima ferramenta de gestão do destino ou do lugar, precisamente porque, por um lado, nós recolhemos imensos dados. Nós não conseguimos gerir sem dados. Temos que olhar, por exemplo, para o número de turistas que nos visitou, para a quantidade de resíduos que estamos a separar, para os indicadores de qualidade da água. E o que é que nós queremos? Queremos melhorar todos esses indicadores. Por outro lado, queremos fazer o quê? Queremos também que as pessoas, que a comunidade, que os residentes estejam satisfeitos com o território e com a forma como o território está a ser gerido. Portanto, vocês estão na casa dos 20, penso que daqui a uns anos estão a pensar em ter bons empregos, em ter boa qualidade de vida, em poderem comprar uma casa. Portanto, tudo isso terá que vos ser assegurado. E isso só pode ser assegurado quando há uma boa gestão do território. E isso significa equilibrar as pressões nos lugares e tendo sempre em foco a qualidade de vida dos residentes. E aqui o processo de certificação tem contribuído precisamente para isso. Ainda há pouco tempo nós conseguimos ver os resultados de benchmarking. Continuamos com vários desafios, como, por exemplo, a segurança no destino, também a quantidade de população empregada e as emissões de gases com efeito de estufa, apesar de terem tido aqui, passarem para cima da baseline e serem uma boa prática, continuamos a ter que melhorar esses indicadores, mas também temos outros fatores positivos a apontar. Por isso, pronto, é este o meu contributo. Obrigada. Bom, sempre quando a gente fala de pressão turística, a gente associa um termo que vai nos ajudar, né, a trabalhar essa questão da pressão turística, que é a capacidade de carga, né? Então, eu faço aqui uma pergunta para a Anunciação. O que é esse conceito e como que ele se aplica na prática? E se você teria algum exemplo para dar aqui dos Açores? Obrigada pela questão. De facto, a questão é interessante, mas é preciso não confundir dois conceitos importantes. Um deles é a capacidade de carga turística, o outro é os impactos, a avaliação de impactos resultantes do turismo.
A montante, esta avaliação da capacidade de carga turística, aliás, que pode ser definida como determinar quais são os limites máximos desejáveis a partir do desenvolvimento do local, a partir do qual nós já não aceitamos mais impactos, precisamente, no ambiente. Portanto, temos que definir, até há uma das metodologias aceites é o LAC, o Limit of Acceptable Changes, ou seja, qual é o limite de modificações que nós estamos dispostos a aceitar. Portanto, tudo depende de nós, ok? Nós humanos, seres humanos, e, portanto, nós temos que ver, olhar em função do local, em função da utilização desse local e em função da gestão que nós queremos para esse mesmo local. Eu dou-vos um exemplo, por exemplo, as praias. É mais ou menos fácil de determinar a capacidade de carga física de uma praia, porque nós temos uma ideia de qual é a área que geralmente uma pessoa ocupa numa praia de areia, com a sua toalha, com as suas coisas, etc. E, portanto, multiplicamos isso pela área disponível da praia e temos uma ideia de quantas pessoas é que é aceitável que possam visitar a praia em simultâneo sem comprometer o descanso e a paz recreativa das outras pessoas que estão nessa mesma praia. Mas, paralelamente a esta avaliação física, nós temos que fazer uma avaliação social, sempre. Os fatores de correção social têm que ser sempre contabilizados, porque é o que eu digo, isto é feito por nós, para o nosso bem-estar. O que nós queremos é ter paz e sossego, o que nós queremos é ter uma atividade que nos permita transmitir essa paz e sossego. Portanto, é preciso fazer entrevistas aos utilizadores e perguntar quanto é que você acha que seria desejável ter aqui de pessoas ao mesmo tempo nesta praia, etc. Bom, isto relativamente a uma praia. Agora, passando para outras atividades. Por exemplo, no meu caso, eu tenho-me dedicado muito aos trilhos pedestres e inclusive, perdão, tenho contadores nos trilhos pedestres já há alguns anos instalados, apesar de agora ter havido mais um projeto que foi também instalar outros contadores, mas eu tenho dados para trás, que entretanto ainda não tratei, porque nós precisamos de ter uma evolução, ver uma evolução desses dados, porque precisamente nós queremos, se quisermos determinar uma capacidade de carga efetiva para esses trilhos pedestres, nós temos que ter uma ideia da sua utilização, dos objetivos de gestão para esse trilho e, portanto, perceber até que ponto é que nós achamos que essa utilização não vai impactar muito o ambiente natural. Eu digo muito porque vai impactar sempre. Portanto, não há nada que nós façamos que não cause impactos, isso é uma coisa que nós temos que aceitar, que somos um ser que vive para impactar o ambiente que o rodeia. Agora, temos é que causar o mínimo de impacto e tentar minimizar, ou pelo menos combater esses ditos impactos. Portanto, nós temos que olhar, por exemplo, podemos avaliar a capacidade de carga turística em função de fatores que são considerados intrínsecos, ou seja, que são intrínsecos da nossa população local, lá está. Primeiro deles todos, o tamanho da tal população local, por isso é que eu vos referi que os Açores não chegam a ter 250 mil habitantes, todas as ilhas, todas, não estou a falar só de São Miguel, portanto, quando falamos de 1,2 milhões de visitantes, é muito impactante, ok? Depois temos que ver outros fatores intrínsecos, têm a ver também com as questões da herança cultural, do ambiente, da estrutura económica e política, dos próprios recursos. Ali aquela colega falou e bem da questão de quantos resíduos é que nós temos agora que tratar com mais essas pessoas que estão a mais, uma vez que os nossos sistemas estavam direcionados para a quantidade de habitantes que nós tínhamos. Mas agora essa quantidade de habitantes, sazonalmente, já não é só essa, é muito mais. Portanto, temos a utilização da água, os recursos hídricos. Nós temos a sorte de estar numa região em que, felizmente, ainda temos recursos hídricos disponíveis, bastantes, chove muito, etc. Eu lembro-me, quando nós falamos destas questões, por exemplo, com os colegas das Canárias, eles põem as mãos à cabeça, porque, para além das Canárias terem 2 milhões de habitantes, de residentes, têm também dezenas de milhões de visitantes. Portanto, eles estão anos-luz
piores, por assim dizer, nesse aspecto do que nós, porque a quantidade de água que eles têm disponível é muito baixa. Portanto, eles apostam muito na dessalinização. Está aqui uma colega que esteve comigo visitando as Canárias o ano passado e que vimos precisamente os investimentos que eles têm a esse nível para tentar colmatar essas dificuldades. Mas o facto de nós não termos essas dificuldades para já, não quer dizer que não as possamos vir a ter no futuro. Estamos a falar que há alterações climáticas que estão em curso, que nós não sabemos. Por exemplo, toda a gente fala que este verão foi um verão excepcionalmente seco aqui, que já não se viu um verão tão seco há tanto tempo. E depois há a questão da própria qualidade da água. Por exemplo, quando teve que se proibir os banhos na Lagoa do Fogo, que eu me lembro que desde sempre toda a gente podia tomar banho na Lagoa do Fogo, mas é que se toda a gente continuasse a poder tomar banho na Lagoa do Fogo, com a quantidade de pessoas que agora vão lá, pronto, quer dizer, a qualidade da água ia por aí abaixo. Portanto, esta questão da capacidade de carga é uma questão um pouco subjetiva. Porquê? Porque depende, lá está, do que é que nós estamos dispostos a aceitar de mudança no ambiente em função das atividades que lá são praticadas, ok? E tem a ver também, obviamente, com o modelo de gestão da própria área. Portanto, o primeiro artigo foi feito sobre uma tentativa de avaliação da capacidade de carga para trilhos pedestres nos Açores, saiu em 2014, foi no âmbito de um projeto que eu liderei na altura. Isto foi 2014, reparem, foi antes da abertura do espaço aéreo, ok? O espaço aéreo abriu em 2015, portanto temos aqui um exemplo do antes. Em breve teremos um exemplo do depois e principalmente do pós-Covid, porque o pós-Covid aumentou ainda mais. A questão das pessoas terem ficado confinadas criou um stress adicional nas pessoas, em que toda a gente de repente ficou com vontade de viajar e de sair do seu espaço com medo de ter que voltar a ficar confinado. Portanto, isto são questões psicológicas, que é normal, as pessoas têm esse tipo de comportamento, mas isso foi uma das razões porque, de facto, o pós-Covid foi ainda mais impactante em termos de viagens e de deslocações para fora do seu habitat natural. E, portanto, é isso que nós temos que ter em noção. Na altura, o artigo dizia, e com razão, com os dados que nós tínhamos, que havia limite para subir, havia limite para aumentar o número de utilizadores daqueles trilhos. Nós estudámos, nomeadamente, trilhos aqui em São Miguel e nas Flores, portanto, uma ilha lá está bastante mais isolada e, portanto, que é menos acedida do ponto de vista turístico do que aqui São Miguel. Mas mesmo São Miguel estava numa situação bastante confortável e, portanto, podia ainda aumentar essa visitação. Neste momento, perdão, temos que fazer mais estudos, obviamente, temos que continuar, tenho que analisar os dados da utilização dos próprios trilhos e perceber o que é que se passa, porque, obviamente, que a situação, neste momento, já não será com certeza essa. Já agora, só para que tenham uma ideia, a ONU Turismo aconselha que os grupos em simultâneo num trilho não sejam mais do que 15 pessoas ao mesmo tempo, coisa que eu, quando já vi vários grupos muito maiores do que esses, nomeadamente quando vêm os cruzeiros que levam as pessoas todas para os trilhos ao mesmo tempo, e que também não estejam espaçados de pelo menos 250 metros um grupo do outro. E porquê? Vocês dizem, porquê esses 250 metros? Porque é o suficiente para a gente não ver os outros. Não se esqueçam que quando nós vamos para o trilho, queremos ter aquela sensação que somos os únicos lá. É uma sensação, sim, mas essa sensação, e está aqui uma psicóloga que poderá explicar isso melhor do que eu, é uma sensação que nós precisamos para ter aquela tal paz de espírito, aquela sensação de estamos só nós e a natureza, ok? Isso não é bem verdade já em alguns trilhos. Obrigada. A gente vê aqui, então, que a capacidade de carga ela não é tão simples de ser definida, né, e colocada em prática e monitorar, enfim, é que é um grande desafio aí para os nossos atrativos e para as nossas ilhas, de uma forma geral. E aqui eu queria fazer uma pergunta para a Carolina, né, que ela falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que ela tem desenvolvido junto com a equipe no DMO Açores e como que esse trabalho pode contribuir para a sustentabilidade do destino, né? E, além
disso, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão dos limites de crescimento, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia que o crescimento é infinito, né? Mas como que o crescimento pode ser infinito se os nossos recursos são finitos, né? Então, como que a gente pode definir esses limites de crescimento para o destino Açores? Está ligado? Ok. Obrigada pela pergunta. Portanto, começando então aqui pelo processo de certificação, quem é que sabe que os Açores são o primeiro arquipélago no mundo com certificação de destino sustentável pela EarthCheck? 2 pessoas, 3, 4... Pronto, parabéns, ficaram a saber. Podem ter ficado a saber, mas também não sabem o que é que isso significa. E eu vou-vos dizer, em primeiro lugar, o que é que isso não significa. Isso não significa que sejamos 100% sustentáveis, em primeiro lugar. Portanto, esta certificação tem um normativo que é contínuo. Nós, todos os anos, temos que mostrar conformidade em relação a cerca de 400 critérios de sustentabilidade. E sustentabilidade, para relembrar, não é só ambiental, é social, é cultural e é económica. Portanto, temos aqui um conjunto de critérios para os quais temos que demonstrar conformidade todos os anos e é um processo de melhoria contínua. Todos os anos temos que demonstrar melhorias. Para a semana temos a auditoria local, que é feita por auditores externos. Isto vem a aferir também, os auditores vêm a aferir o cumprimento desses critérios de sustentabilidade e também isto dá um sinal de transparência e de credibilidade de todo o processo. Portanto, por um lado, temos isto da recolha de dados dentro de várias áreas de desempenho-chave. Portanto, recolhemos dados dentro dos transportes, gestão dos resíduos, gestão da água, a própria gestão do setor do turismo, não é? De forma a termos um diagnóstico do estado de arte do arquipélago. Eu não quero falar do destino, mas sim do lugar. E vou insistir com isto até ao fim. Portanto, percebermos se o arquipélago realmente está no bom caminho em termos de desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, exige um grande fator de ação coletiva, de colaboração. É por isso que nós, no DMO, by the way, é Destination Management Organization, para quem não sabe, no DMO temos vários grupos de trabalho. Portanto, em todas as ilhas nós temos um grupo de trabalho com os quais reunimos pelo menos 2 vezes ao ano. Temos um comitê consultivo, temos outros grupos de trabalho que são grupos de trabalho de foco, em que reunimos com as várias direções regionais de forma a discutir quais são os problemas que a região enfrenta nestas várias temáticas. Eu posso-vos dar um exemplo, que vamos supor que temos problemas relacionados com os resíduos. Então, vamos reunir com a Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, com a ERSAR e com outras entidades que são competentes na área dos resíduos, para lhes mostrar, por um lado, os indicadores. Como é que estamos em termos de indicadores a nível dos resíduos nos Açores? Também a parte da auscultação que fizemos aos grupos locais, às equipas locais, e depois pedir aos diretores regionais que contribuam com ações, objetivos, soluções para melhorar ou mitigar aquela solução que nós apresentamos. Posso-vos dar até um exemplo. A nível dos transportes, e isto foi um dos compromissos da Secretária Regional no âmbito da subscrição à Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, o shuttle da Lagoa de Fogo foi um dos compromissos para disciplinar o acesso ao local, diminuindo também a pressão turística. E isso leva-me ao segundo tema, que a Daniela estava a falar, que é o tema precisamente relacionado com os limites do crescimento. Não sei se gostam de ler, mas há um livro que eu adoro, que é o Donut Economics, a economia do donut. E ali alguém, sim, olha para mim. Sim, Donut Economics. É muito interessante e fala precisamente dos limites ao crescimento, dos limites planetários, do facto do planeta portanto, os recursos do planeta serem esgotáveis e, portanto, temos que ter aqui uma gestão que passe por
gerir os recursos hoje de forma a que eles estejam disponíveis amanhã. E isto é para todos os setores, não é só para o turismo, mas para a agricultura, para a gestão das águas, para todos os setores. Portanto, penso que era essa nota que a Daniela queria que eu desse, mas estou disponível para esclarecer questões que tenho. Obrigada. Carlos, recentemente você publicou um artigo no Açoriano Oriental sobre licença social para operar. Você poderia explicar um pouco esse termo e qual que é a relação dele, na sua opinião, com a capacidade de carga? Okay. Sim. São altamente interligados. Eu diria que a capacidade de carga é um estudo muito objetivo daquilo que está a acontecer em um determinado local, e a licença social vem por arrasto a isto, que é a tal questão que a Conceição também falou sobre o que é que nós queremos. E eu acho que isso é efetivamente aquilo que tem que ser discutido muitas vezes e que não é verdadeiramente. É o que é que nós queremos como comunidade, o que é que queremos do turismo. A licença social começou pelas minas, e vocês, não sei se já repararam por estes dias, têm aparecido uns mapas engraçados dos incêndios e das minas de lítio no país. Não sei se já viram essa teoria. Vai aparecendo, houve incêndios aqui há umas minas, quem é que mandou fazer isto? E a licença social começou com a questão das minas, que era, as minas são altamente extrativas, e se nós pensarmos, o turismo mal feito também é extremamente extrativo e predatório, vamos ser muito honestos, se for mal feito, e muitas vezes é mal feito cá. E acima de tudo tem a ver com esta... Vocês conhecem o conceito de licença social das sociedades, em que nós, socialmente, acordamos um conjunto de leis para viver em comunidade. Ou seja, nenhum de nós se vai levantar e vai dar uma palmada no outro, porque sim, há uma licença. E isso é o que o turismo basicamente precisa também de fazer, que é falar com a sua comunidade e perceber o que é que a comunidade quer e o que é que, efetivamente, o turismo também dá. E eu vou-vos contar uma história muito engraçada. Eu agora vi um gesto engraçado, vou-vos contar uma história de dois cavalheiros de cá, daqueles que fazem a caminhada entre o Forte e São Roque, que é geralmente malta reformada, muitos ex-funcionários públicos, e dois uma vez pararam ao pé de um catamarã dos nossos. E diziam um para o outro: estás vendo, está-se enchente. E eu estava atrás, começou a ouvir a conversa, e o outro dizia: podes crer, viste, isso mais ou menos a 50 euros cada um, isto deve ter 100 pessoas, é só dinheiro. E eu aproximei-me um bocadinho, e apresentei-me e disse: não, na verdade este barco leva 76 e não são 50, são de 65 euros, mas o ticket médio não é esse. Alguém sabe o que é um ticket médio? O ticket médio é o valor real que o turismo recebe face às comissões, aos descontos e assim. Se ele levar, como levo muitas vezes, uma escola com 30 miúdos gratuitamente, já baixou. Se ele levar pessoas locais, a gente faz um desconto de 25%, já baixou. Se eu levar um parceiro que faz muito negócio comigo, tem uma comissão, já baixou. E eu expliquei isso aos senhores, eles ficaram muito surpreendidos com isso. E depois expliquei: olha, este barco especificamente custou 1 milhão de euros. Nós fizemos agora a revisão aos motores, custou 70 mil euros. A tripulação que aí está, tirando o skipper, que é altamente qualificado, só o último curso dele custou 7 ou 8 mil, fora hotéis, é tudo malta de biólogos ou guias altamente certificados, com mestrados. Estamos a falar aqui de ordenados a rondar brutos dos quase 2 mil euros. Comecei só a dizer alguns valores e disse: qual é que acha que é a minha margem de contribuição deste produto? E o senhor ficou a olhar para mim: o que é uma margem de contribuição? E eu: é o que resta quando a gente paga os impostos, o marketing, todas as licenças destas pessoas aqui. E eu garanto-lhe que não é 50 vezes 100. Como é que acabou a conversa? O senhor olhou para mim e fez-me assim: mas isso está a dar? E eu: tá, não se preocupe, tá. Não dá isso tudo. Mas quando quiser, eu ofereço-lhe um lugar e vai no barco com as pessoas e tem a experiência. Depois vê para além do dinheiro o que é que aqui está. E o senhor olhou para mim: sabe, eu moro mesmo aqui atrás e vou vendo, eu acho que vocês fazem um bom trabalho. Isto é uma conversa simples. E depois, com a minha equipa, a gente estava a conversar e percebemos que, evidentemente, quem tem a culpa somos nós. Porquê? Nós estamos a fazer o rebranding neste momento e o nosso consultor, que fez a marca Açores, acho que sabes quem é, o Carlos Coelho, a primeira vez que nos foi visitar, disse: vocês realmente são uma empresa é barcos. E nós olhamos uns para os outros e pensamos: somos mesmo miseráveis, nem o nosso consultor conseguimos mostrar o que raio é que somos. E então estamos há um ano a trabalhar e estamos a mudar o logo do futurismo, não sei se vocês sabem, mas é uma baleia, um golfinho, e vai ser mudado para uma ideia que nós temos estado a colocar na empresa, que é
A questão da emoção, que é muito importante, nós todos queremos muito coração, muita paixão, mas a paixão é muito estúpida. Vocês agora estão na altura da paixão. A paixão é estúpida e nunca é racional. E nas empresas, a falta de racionalidade é o pior que há. Ou seja, nós fazemos, mas não sabemos o quanto é que fazemos, como é que comunicamos, o que é que dizemos e como é que nos defendemos. Porque vai haver agora uma lei que é Green Claims e em 2, 3 anos vai haver a CSDR. E vai haver muito termo que vai ser altamente penalizado, porque toda a gente usa e abusa sem perceber o que é que está a fazer. E, efetivamente, nós estamos a mudar também a nossa imagem, mesmo em termos de logo, vai mudar para proteção mais racionalidade é igual, emoção mais racionalidade é igual a proteção. E esse deve ser o caminho que as empresas devem seguir, as empresas do governo, mas as empresas por si. Por isso, nós, domingo, lançamos um projeto que se chama Guardiões dos Açores. Primeiro ano fomos quase sozinhos. Este ano temos 13 empresas juntas connosco. E nós, todos juntos, vamos dar cerca de 90 mil euros em experiências à nossa comunidade. E quando eu vos pedi ao Núcleo de Turismo para fazer aquilo dos vídeos, não foi um pedido só porque sim, foi um pedido para ver quais eram as reações que vocês iam obter. E eu acredito que vocês não tenham obtido só reações de satisfação ou sequer de alegria para com o turismo. Acredito que vocês estejam a receber aqui um misto de reações. E isso faz parte, na verdade, mas cabe a quem está a estudar, a quem está a ensinar, às empresas e ao governo, mostrar efetivamente aquilo que é o benefício do turismo. Ou seja, e dessa forma conseguir a licença social que nós precisamos para trabalhar. Se nós a temos. Se nós fazemos por tê-la, não. Na verdade, a maior parte das empresas e o governo, não, porque a maior parte das empresas é altamente deficitária em termos técnicos, de conhecimento, daquilo que faz, e o governo, ou não é este governo especificamente, são os governos que pensam em ciclos de 4 anos, na verdade. Ou seja, estão a pensar agora, vocês vão acabar a licenciatura depois do próximo ciclo que eles estão a pensar, porque é daqui a 2 anos mais ou menos. E esse é que é o nosso problema para esta questão da licença social. Bom, obrigada. Voltando aqui um pouco também à questão da pressão turística, né? O que pode ser feito para aliviar essa pressão turística em alguns dos pontos turísticos de maior interesse, como, por exemplo, as Furnas, né? E o que a gente pode também fazer para dispersar o fluxo turístico pelas ilhas, né? A gente percebe que muitas vezes tem uma concentração muito grande de turistas aqui em São Miguel, né? Tive a oportunidade de ir nas férias na ilha do Carlos, fui na Graciosa, né? E realmente lá tinha um fluxo bem menor, né? Então, como que a gente pode dispersar esses turistas pelas ilhas e também dentro de uma própria ilha, como que a gente consegue dispersar para que não tenha uma pressão em um determinado atrativo? Eu começo agora com a Carolina, essa pergunta é direcionada aos 3. Estou? Obrigada mais uma vez pela questão. Não sei se vocês já consultaram o plano estratégico de marketing do turismo dos Açores. Temos aqui alguém da licenciatura de turismo? Não, é a biologia, não é? Ok. Ok. Portanto, abreviadamente, PANTA. O novo plano estratégico fala precisamente sobre isso, sobre termos que distribuir melhor os fluxos. E uma das razões é este desafio com que nos deparamos e que é da percepção de todos, que há muitas áreas que têm uma maior pressão turística. Uma das soluções passou precisamente pelo shuttle, portanto, de forma a disciplinarmos o acesso a determinados locais de interesse turístico, o que foi um caso de grande sucesso. Só no ano passado foram vendidos quase 60 mil bilhetes e este ano estamos perto deste número também. Esta distribuição dos fluxos vai passar aqui, obviamente, por um conjunto de medidas que não pode ser implementada apenas por uma entidade. Vai ser outra vez uma ação colaborativa com os vários operadores do destino e tem que haver um alinhamento em relação ao plano estratégico de marketing do destino. Portanto, por exemplo, a nível da comunicação. Nós não podemos continuar a comunicar os Açores como apenas São Miguel. Comunicar os top 5 best places to visit, como, por exemplo, as 7 cidades, a Lagoa das Furnas, a Lagoa do Fogo, porque assim estamos a continuar a direcionar os turistas sempre para o mesmo sítio. Nós, por exemplo, nas redes sociais do Açores DMO, que já agora convido-vos a visitarem, é Sustainable Açores, no nosso Instagram, Facebook e LinkedIn.
nós temos promovido aqui uma comunicação que preza mesmo por isto, portanto, foca-se na distribuição dos fluxos turísticos e também na atenuação da sazonalidade. Portanto, por um lado, partilhar um conjunto de experiências que chamam os turistas para a época baixa, como canyoning, kayaking e outras experiências, por exemplo, do wellness, do bem-estar, experiências culturais. Nós muitas vezes pintamos os Açores de verde, mas não é isso. As experiências em contato com as pessoas, autênticas, e aquilo que o Carlos estava a dizer foi no início, acerca de irmos ao restaurante e termos aquele contacto mais próximo com o senhor que nos está a vender a comida e o senhor começa-nos a contar histórias. E são tudo experiências que nós temos únicas no destino e que é por isso que os turistas nos vêm a visitar. E até vos digo, a nossa publicação com maior alcance no Sustainable Açores foi uma publicação que fizemos sobre as boinas de lã na Ilha do Corvo. Ou seja, é uma publicação cultural, nada tem a ver com a parte ambiental, nem com o caldeirão. Há aqui algo que precisamos de desmistificar também, que é o caldeirão, o Corvo só tem o caldeirão para ver, mentira. O Corvo tem muito para ver, tem muito para apreciar e a verdadeira experiência do Corvo é estar lá com a comunidade local, com as pessoas. Eu sei porque já estive, já experienciei e aconselho a todos a ficarem lá. Porque é de facto um lugar espetacular, com muito sossego e com experiências únicas. Portanto, agora já me perdi. Não, tranquilo. Mas penso que passamos aqui a mensagem e eu acho que a distribuição dos fluxos passa muito pela parte da comunicação também. Queria só também dar nota de que saiu ontem no jornal e aqui também ficam todos a saber, está em processo a revisão do plano de ordenamento do turismo da região dos Açores, portanto o plano que irá ordenar e disciplinar e identificar o número de camas que ainda podem crescer nos Açores e acho que isso também vai ser um fator muito positivo para o desenvolvimento sustentável da região. Portanto, vamos calar. Obrigada. Carlos, e qual que é a sua perspectiva em relação ao que pode ser feito para minimizar essa pressão turística de certos pontos e também um maior fluxo aí para outras regiões de uma mesma ilha e entre as outras ilhas? Vocês sabem como é que se traz grupos para cá, operadores? Têm alguma ideia de como é que se processa isso? Se calhar para vos conseguir explicar isto de forma mais fácil. Vocês já ouviram falar de um site que é o Rotas dos Açores, que foi lançado pelo Governo como uma grande coisa, de um grande produto. Tem um tráfego orgânico de 1.709 pessoas por mês. Para terem ideia, a Futurismo, que é o segundo site mais visitado dos Açores, tem 49.267. O Visita Açores tem 73.866. Ou seja, os Rotas dos Açores foram criados que é algo muito bom em termos de criação e da formação que foi dada aos operadores, não tem qualquer relevância, isso pode ficar gravado, não tem qualquer relevância comercial para as empresas. Por isso que as empresas não estão lá. Ou seja, foi uma sinergia que foi feita e que não resulta, porque os procedimentos de reserva não existem, não há o que nós chamamos uma conexão API, que é automática aos nossos sistemas. Existe um site onde foi feito um esforço tremendo, mas depois que ninguém usa e, na verdade, não tem tráfego. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, não serve a ninguém em termos de comercializar. Aquilo que devia ser algo bom, daquilo que é nosso, não tem qualquer trabalho por trás. A Carolina falou do que tinha mais visitas no site. Eu agora vou dizer quais são os meus. É aqui o mais sensível, que a Daniela já sabe. Mas só para vos dar uma nota disto, as pessoas não querem saber de sustentabilidade. Ok? Todos nós achamos, não querem. 11% das pessoas que vão ao site do Futurismo, que eu volto a dizer, é o segundo site mais visitado dos Açores, só 11% é que fazem scroll down até às nossas histórias. E nós, em termos de dados científicos, por exemplo, sobre cetáceos, temos igual ou mais à Universidade dos Açores. E ninguém vai lá. Nós, por exemplo, agora fizemos uma brincadeira, que fizemos um pop-up, a pessoa quando entra, clica, check sightings, vai para aqueles gráficos que nós temos, e obrigamos a pessoa a ficar abaixo. Mas fizemos para já porque estávamos confortáveis, porque o ano estava a correr bem, mas fizemos com medo que aquilo começasse a bater no que é a taxa de conversão. Não bateu.
Ou seja, as pessoas quando iam lá abaixo aumentaram em 5% a taxa de conversão. Ou seja, as pessoas não querem saber até nós lhes mostrarmos que aquilo pode ser bom. E o que é que era bom? Nós metemos os sightings aos últimos 15 dias. As pessoas quando iam, por exemplo, reservar o Well Washington, via que nos últimos 15 dias o que é que tinha aparecido? Dava-lhes a certeza daquilo que poderiam ver. E então reservavam mais. Mas se for só o que é que nós fazemos, as teses de mestrado, os projetos todos, as pessoas não veem. Não vão lá ver. Que fique muito, muito claro. As pessoas não vão agora. As empresas é que têm que ter, na sua filosofia, na sua forma de estar, incorporar isso nas suas atividades. Volto agora aos negócios que se fazem. Os negócios que se fazem são muito bonitos, aquilo geralmente mete facas pelo meio, no meio das feiras, que é, vai alguém de Inglaterra e começa a bater as capelinhas todas, a falar com os operadores. E depois aquilo é ver quem é que vende o peixe mais barato. Não é eu tenho uma filosofia, não. Aquilo começa... Nós temos um grande operador inglês, que é considerado um dos melhores operadores de ecoturismo mais responsáveis do mundo, só Deus sabe, que há 3 anos quer colaborar connosco, que há 3 anos nós recusamos. Porque, na verdade, eles querem comprar-nos o produto 500 € mais barato por pessoa do que nós queremos vender. E nós já fizemos as contas. Não é sustentável. Nós temos um grande operador mundial que se considera o The Champions of Communities. Fizeram-nos uma proposta de preço. Ao fim de uma semana de operação, nós ganhávamos 47 € por pessoa. Meu Deus, depois de uma semana de Sim, trabalho? E eles operam nos Açores, na verdade. Ou seja, houve alguém que quis aquilo. Meu Deus. Ou seja, não há disciplina nesse aspecto. Não há ninguém, e nem pode haver, as empresas é que têm que se qualificar e que têm que oferecer. Mas é preciso uma empresa ter uma certa segurança e um certo conhecimento e boas relações nas outras ilhas para que consiga efetivamente levar essa operação para as outras ilhas. Eu sou da Graciosa e eu não trabalho na Graciosa. Por uma questão simples, porque a minha ilha não está preparada para. Eu já me voluntariei para ajudar, mas não está preparada, porque na minha ilha as pessoas veem o turismo ainda como aquele turismo de carro, renta-car, que é um turismo fantástico para nós, diga-se de passagem, carro, renta-car, vai ao restaurante e está feito. Ou seja, não é um turismo muito bom para a minha ilha. Carlos, eu só vou passar aqui para a Anunciação, para ela dar as percepções dela do que pode ser feito, e peço aqui para a audiência começar a pensar que a gente já vai abrir para o debate, ok? Obrigada, Daniela. Bom, eu relativamente a este assunto, eu tinha uma coisa a acrescentar, aquilo que a colega da DMO falou, de tentar levar as pessoas para outros pontos que não sejam tão turísticos, para dispersar um bocadinho o impacto. Isso é bom, mas ela não se pode esquecer de uma coisa. Há coisas que, neste momento, nomeadamente as pessoas do continente, já só conhecem os Açores, quais é a pronúncia de São Miguel, para eles é a pronúncia dos Açores. Os Açores são as furnas e o cozido das furnas. E, portanto, há determinadas marcas que já não se consegue mexer. Não se consegue mexer, por muito que se tente, não se consegue mexer. E eu tenho uma amiga que tem uma empresa de turismo nas Furnas, ela vive lá e trabalha lá, que é do chalé da tia Mercedes, e ela tem sempre tudo reservado até sabe Deus, porque ela oferece realmente um nicho de mercado muito pequeno, mas de muita qualidade. E ela diz que, neste momento, ela já só pede que o Governo proíba a circulação automóvel nas Furnas a pessoas que não sejam residentes. Porque ela diz que, uma vez esqueceu-se de um ingrediente em casa, precisava de levar para o chalé das Furnas e demorou 2h30 a ir e vir a casa, um trajeto que se faz em menos de 5 minutos. Portanto, é preciso, há um shuttle para a Lagoa do Fogo, é pouco. É pouco, é preciso gerir mais. Reparem, estas fotografias aqui, não a do meio foi tirada em Cabo Verde, as duas do lado, foram tiradas, não há muito tempo, no Miradouro, para onde o shuttle leva as pessoas na Lagoa do Fogo. Portanto, isto é inaceitável. Isto já devia até ter sido revisto, tapado, arranjado de maneira de pôr ali uma vedação para as pessoas não passarem, porque as pessoas depois querem ir lá mais acima espreitar. E depois há ali também uma zona que já muita gente sabe que tem um trilho que leva lá abaixo diretamente à lagoa, que está com uma erosão brutal. Portanto, tudo isto são situações que, obviamente, é preciso avaliar. E são precisos mais shuttles também. Por exemplo, se calhar dentro das Furnas, arranjar transportes desses para depois levar os turistas aos pontos mais turísticos. Porque a questão das renta-cars continuarem a despejar carros nas nossas estradas
Só está a piorar a qualidade de vida das pessoas locais, não dos outros. E é importante, efetivamente, que isto não continue só aqui em São Miguel. Então, eu vou fazer uma pergunta em inglês, porque tenho aqui muitos dos meus alunos das minhas meninas Eurodisseias. If there was a boat that could take you to the other islands, how many of you would catch that boat and go visit the other islands? That answers my question. I rest my case. Muito obrigada. Queria agradecer aqui esse excelente painel e vou abrir aqui 5 minutinhos para perguntas para a gente conseguir cumprir o nosso tempo da programação. Eu peço que vocês se identifiquem, né, quem quiser falar, e fala para quem está direcionando a pergunta, ok? Temos um microfone aqui para ser levado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Levanta a mão, por favor. Quem gostaria, gente, de fazer alguma pergunta? Algum docente, visitante, aluno aqui? Yeah. No, I need because we are recording. Yeah, please. Thank you so much. I didn't really understand what she said about the boat. So is it a nice idea or a bad idea to put boats between the islands? Sorry, I was just answering an urgent message. Could you please repeat the question? Yeah, I didn't really understand your case. You wanted to say that it's a bad idea to put boats between the islands, or is it a good idea? No, I have experienced already that idea because that already existed in the past. Yeah, there are between some islands. No, all the islands. All the islands. You could go from here to Flores by boat, and I did it, and it's wonderful. We would stop for a night in one of the central islands like Graciosa or São Jorge, or even, I don't know, with Faial, that could also be the case. And then we would stay overnight. You could pay more to a ticket for the boat if you would sleep in the boat, or you could sleep abroad in the island and visit the island, etc. So that already existed. Unfortunately, it doesn't anymore. The solution that at the time was found was not, of course, a definite solution because it was very expensive. They were renting boats from other enterprises, so they would have to have a boat. So there is a political issue that I'm not going to explain here because it's too long. But I think that the regional government really must think about that option again. We could even take our cars, which would lower the price of the rental cars in the other islands, because if you go to a small island where the offer is less, you can pay 200 euros a day for a car, or at least 100. I mean, it's like crazy. And so there are lots of problems that could be solved by that solution. And also because SATA Regional doesn't give a full answer to the problem. As I said, 1 month ahead, and still I already had no place left to go to Faial. It's mainly Faial, and if you go to Faial, the Faialenses are furious about it. They also want another alternative. So if you go to the other islands, you see that they are very prone on this alternative too, okay? All right, thank you. Okay, other question? Go ahead. No, I think that was it. I took the flights between the islands a couple of years ago, and they were not like, I don't know how you say it in English, with loads of people, or that it was a problem to book those flights. Is it a problem that has raised like a year ago or so? Or you understand my question? Is it a new problem, this thing? Or it's more recent. It's more a recent problem, also because they had some planes that are out of order. The SATA also had some problems with their planes that do the connections between the islands. I heard about it. I don't work with SATA or anything like that, but I heard that they had 2 or 3 planes that had to be on the ground, and so that even got the problem worse. It was a problem that
got worsened because of that. But prior to that problem, there is already a problem of still getting tickets to go to another islands, particularly some islands like those from the Central Group, like Fayal, for instance. I think it's one of the worst in that case. That's why I say that if you go there, Fayal people, they are furious about SATA. They want to kill and like that SATA because of that. See. Yes, of course. Tô? Tá. Hello. I was not directly going to answer to your question. It's just that I think the government decided, pay attention, I'm not a politician. I'm just a facilitator of positive change, or at least I try. So I'm communicating what I know. So for what I know is that the boat option was not viable. So they canceled it and replaced it with the flights with 60 euros to residents. So if there are places in the plane, yeah. 60 euros is now? 60 for to residents. go and back for go residents, back, yes. Ok. Também gostava de dar aqui uma nota, agora vou passar para português, peço desculpa. Que é relativamente à questão das furnas, também então, obviamente, novamente como informadora. Na Secretaria estamos atentos para a questão das furnas, já está a ser monitorizado a quantidade de pessoas que estão todos os dias na freguesia. E está a ser criado um grupo de trabalho informal, obviamente, para dar resposta também a essa situação. Quero relembrar também que estas questões podem ser colocadas no Comitê Consultivo para a Sustentabilidade do Destino. No dia 17 de setembro tivemos uma reunião do Comitê Consultivo e a Universidade dos Açores faz parte deste comitê. O representante que nós temos agora é o David Ross e podem fazê-lo chegar estas questões e ele partilha lá no comitê. A secretária está lá e toma nota e registra todas as vossas preocupações, porque acho que isto também é que é importante, que é nós fazermos este processo de auscultação e percebermos quais são as reais preocupações da comunidade local, dos residentes, para podermos recolhê-las e pensarmos em soluções. Eu sei, problemas há imensos, e temos sempre aquela tendência de continuar a escavar nos problemas, mas também é bom falarmos nas soluções e utilizem os canais para isso. Na nossa página, que vou dizer desde já que agora está em baixo, mas próxima semana já vai estar operacional, nós temos também lá no sustainable.azores.gov.pt. Há lá uma barrinha em cima que diz participa. E vocês podem ir lá e colocar recomendações, sugestões, críticas, também aceitamos. E sugestões de melhoria, obviamente. Para também poderem participar no projeto. Há aqui outro projeto que é muito interessante, de contadores nos trilhos, que é o Translate Houses, aqui da Universidade, que está a fazer um projeto piloto muito fixe, já com contadores no trilho, para perceberem quantas pessoas... Da Lagoa do Fogo, que é nosso, só que está escondido. São outro tipo de contadores que as pessoas vão ver. Ok. Isto seria muito interessante nós podermos recolher esses dados. Porque são dados que são muito importantes para a gestão do território e do turismo. E o futuro, acho que um futuro mais sustentável para os Açores e para o turismo passa por isso. Por nós conseguirmos recolher mais dados, levarmos estes dados aos decisores, podermos tomar mais decisões informadas e ter mais processos de participação ativa com a comunidade para também podermos mitigar estas problemáticas e falarmos mais de soluções. Obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou ter que encerrar, esse painel por causa do horário muito rápido. Como vocês sabem, nós mandamos vários barcos para a água todos os santos dias. O pior que nós vemos de lixo nunca é de turistas. Por isso, se nós, enquanto residentes, acharmos que o que vem de fora é mau e nós somos os bons, e não percebermos que o pessoal de cá anda de caçadeiras na água a matar golfinhos,
atira frigoríficos e arcas congeladoras para o mar. Mas os turistas é que são maus e nós somos uns tipos porreiros, é perigoso. Ou seja, o turismo é bom se nós o fizermos bem, depende de nós. Esses números, também não fazia ideia, não são bons. É preciso ter a coragem de os fazer. Eu contava-vos uma história, mas não há tempo sobre isso. Mas nós não somos o pobre selvagem que os turistas vêm cá descobrir. E nós temos voz, mas também fazemos muitas asneiras, fique claro. Bom, gente, eu quero encerrar, então, Eu quero encerrar aqui esse excelente painel. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira discutindo, né? Porque assunto tem. Muito obrigada, Anunciação, Carlos e Carolina.